Os bons e velhos, um banquinho e um violão estão de volta. Pois é, depois aí de um longo período de jejum em razão da pandemia do novo coronavírus, as apresentações musicais ao vivo em bares e restaurantes do Maranhão serão retomadas amanhã. A portaria do governo do estado atende ao apelo de artistas pela liberação de pequenas apresentações. Segundo o protocolo específico editado pela Casa Civil, está permitido o retorno de atividades musicais também em praças de alimentação, galerias e shopping centers. O critério para a volta é a formação instrumental e vocal com no máximo 2 pessoas, a exemplo de voz e violão, como falamos no início, ou voz e teclado, violão e percussão ou algum formato similar. Agora é esperar para ver se as regras serão cumpridas à risca e se a fiscalização vai atuar com rigor para coibir aglomerações e outros excessos. Bom, como já falamos, este fim de semana será marcado pela retomada de atrações musicais em bares e restaurantes. Para a classe artística, um alívio poder voltar ao trabalho, ali, o contato com seus fãs. A repórter Laís Rocha tem mais informações sobre esse assunto. O tempo que os restaurantes e bares passaram fechados para conter o avanço do coronavírus atingiu em cheio a classe artística. Inclusive, gente que vive da música e de uma hora para outra teve de se reinventar. A exemplo do Henrique. Esse período da pandemia foi um momento que fragilizou muito a nossa classe musical, que dependia exclusivamente de tocar nos bares e restaurantes. Em meio a isso, para poder sobreviver a toda essa turbulência, a gente teve que se reinventar, fazer as lives, fazer as apresentações em condomínio, fazer apresentações privadas, pequenas surpresas, e assim a gente conseguiu sobreviver a todo esse caos. Em 17 anos de carreira na música, a Tássia se viu numa situação inédita: o desemprego provocado pela pandemia de coronavírus. Eu vivo exclusivamente dos shows que eu faço, das casas que eu trabalho, e foi um baque assim bem complicado assim para minha vida. Assim como vários artistas, o jeito foi apelar para as lives em redes sociais e gravações de vídeos exclusivos. Dessa forma, e com o suporte da família, a cantora conseguiu atravessar a crise. Uma portaria da Casa Civil publicada nesta semana no Diário Oficial permitiu, a partir do próximo sábado, o retorno de atividades musicais em bares e restaurantes, inclusive localizados em praças de alimentação, galerias e shoppings. É mais uma etapa de reabertura gradual sujeita a protocolos. Ele é um retorno gradativo, inicialmente apenas com 2 componentes na atração cultural, garantindo todo o protocolo de higienização de todo o equipamento que eles necessitam para desenvolver sua atividade. Além disso, também o distanciamento deve ser mantido do público que frequenta o espaço, né? E é importante deixar claro que o percentual, ou seja, o limite de lotação do espaço reduzido a 50%, ele permanece. Então a gente entende que o protocolo ele traz diretrizes que permitem o desenvolvimento das atividades com segurança, né, desde que seja totalmente implementado. As apresentações musicais em bares e restaurantes são consideradas eventos de pequeno porte. Continuam proibidos eventos de médio ou grande porte que promovam aglomeração. E vai ser assim até que as autoridades sanitárias tenham condições de determinar o contrário. Ou seja, não há previsão. Aqui no Maranhão, bares e restaurantes reabriram no final de junho. Atrações ao vivo estavam vetadas. Embora a maioria se adequasse às exigências, alguns barzinhos desobedeceram o decreto estadual. Além disso, festas clandestinas foram interrompidas pela polícia e praias da região metropolitana se tornaram palco de rodas de samba e de um monte de gente sem máscara e sem distanciamento. Agora, após essa medida de flexibilização, o governo promete fiscalizar com mais intensidade os estabelecimentos para que as normas sejam cumpridas. Isso a gente vai estar verificando enquanto estrutura de fiscalização do governo do estado, o cumprimento dessas normas nesse novo reinício de mais uma atividade econômica para que a gente mantenha a estabilidade nos indicadores da pandemia e, ao mesmo tempo, a gente consiga preservar a saúde das pessoas de forma individual e da população de forma coletiva. A Tássia sabe que a volta aos shows vai ser diferente, sem tanto calor humano, mas está preparada e ansiosa pelo reencontro com o trabalho que ela mais ama fazer. A gente não poder trabalhar é como se a dignidade da gente fosse esquecida, né? E voltar a trabalhar para mim é ter minha dignidade restabelecida de volta.